Está começando mais um Palavra Profética e o nosso tema de hoje é Vá de encontro ao enviado. Antes de iniciarmos, eu quero dizer a você que ainda não é inscrito no meu canal. Se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. Curta, comente e compartilhe com os seus familiares e com os seus amigos. Eu tenho plena convicção que essas mensagens que estão sendo compartilhadas aqui está curando, libertando, transformando, como eu tenho recebido muitos relatos dos irmãos e das irmãs. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. E aqui você sempre vai encontrar uma mensagem de Deus para o teu coração. Amém? Em Lucas, no capítulo 1, no verso 37. Porque para Deus nada é impossível. Eu quero dizer a você que está do outro lado dessa tela, para Deus nada é impossível. O nosso Deus, ele é especialista em fazer o impossível acontecer nas nossas vidas. Nós não podemos perder essa fé e essa certeza que a própria palavra do Senhor está nos dizendo. Para Deus nada é impossível. Então, diga em alto e bom som, porque para Deus nada é impossível. Você serve ao Deus do impossível, ao Deus dos impossíveis, aquele que faz o impossível acontecer. Lá no livro de João, no capítulo 9, nós podemos ver bem no início do texto bíblico, Jesus, juntamente com os seus discípulos, eles estavam ali, avistando um cego de nascença. Até que chegou um momento em que os seus discípulos perguntaram ao Senhor: Rabi, foi por causa dos pecados dele ou foi por causa do pecado dos pais dele que ele se encontra naquela situação? Para quem não sabe, Rabi significa meu mestre ou meu senhor. E então Jesus respondeu: não tem nada a ver com o pecado dele ou de seus pais, mas isso é para a manifestação da glória de Deus. Muitas vezes as pessoas, elas apontam, elas criticam, elas de certa forma medem as pessoas com o seu olhar e se esquecem que às vezes a pessoa está vivenciando aquilo porque Deus está querendo manifestar o seu poder sobre a vida daquela pessoa através daquela situação que ela está passando. Hoje em dia, nós vemos milhares de pessoas que estão desesperançosas, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão com o seu coração apertado, em outras palavras, e se esquecem que existe uma saída e uma solução. Muitas vezes as pessoas procuram a solução em coisas que vão trazer uma certa alegria, porém essa alegria é uma alegria passageira. Infelizmente, muitas dessas pessoas têm acreditado nas mentiras do diabo, têm acreditado nas coisas que o inimigo tem falado a respeito delas. E hoje
eu quero dizer a vocês que nós não podemos aceitar nenhum tipo de sugestão do maligno. Não podemos aceitar nem mesmo essas mentiras que o inimigo tenta plantar na nossa mente e no nosso coração. A palavra do Senhor fala que nunca é tarde para recomeçar. E muitas vezes o inimigo faz você acreditar que já é tarde para você se levantar desse chão frio, que já é tarde de você tomar uma postura, um posicionamento, que já é tarde para você continuar a sua caminhada. Mas em nome de Jesus, hoje Deus está quebrando essa mentira. Deus está trazendo essa mentira à tona. E essa mentira está sendo exposta diante da verdade, que é Jesus. Hoje o Senhor está abrindo seus olhos. Hoje Deus está removendo as escamas dos seus olhos. E Deus está falando com você. Não é tarde para você recomeçar. Não é tarde para você se posicionar. E não é tarde para você continuar a sua caminhada com Jesus. Deus, Ele está de braços abertos, disposto a receber cada um de seus filhos e filhas. E você precisa continuar caminhando. Você não pode retroceder e não pode recuar. E em nome de Jesus, nenhuma ferramenta do adversário prevalecerá contra a sua vida. Eu quero já profetizar em nome de Jesus. Nada vai deter o agir de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Nenhuma ferramenta do maligno prosperará contra a tua vida. E mais uma coisa, ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. A bênção do Senhor está sobre você. Tome posse dessa vitória, tome posse da bênção que Deus está colocando diante de ti hoje. Você é filho, você é filha de Deus. Jesus está dizendo para você hoje que a ordem é para você avançar, que a ordem é para você continuar sua caminhada, que a ordem é para você seguir com os seus olhos fixados em Jesus. Não é para você olhar para a direita e nem para a esquerda. Não é para você olhar nem para um lado e nem para o outro. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para o que as pessoas estão falando ou dizendo a teu respeito, mas olha para Jesus. Não é tempo de parar, não é tempo de recuar, mas é tempo de você avançar. A ordem é para você marchar. Se você pecou, se você errou a rota, se você errou o alvo, mas houve um arrependimento genuíno e você deixou para trás esse pecado, a graça do Senhor superabundou sobre a sua vida. E você não pode mais aceitar o adversário ficar te acusando de algo que o Senhor ele já te perdoou, algo que você já deixou para trás e que você agora é nova criatura. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então você precisa continuar a sua caminhada. Mas voltando ao texto bíblico, vamos ler o que a palavra do Senhor fala lá no capítulo 9 do livro de João, verso 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Jesus, ele está nos ensinando. Jesus, ele está nos mostrando que a fé, ela vê com os olhos espirituais. Ela não vê com os olhos carnais. O cego, ele não viu Jesus cuspir
no chão e formar um lodo com a saliva e untar os olhos dele. Entretanto, o cego sentiu a presença de Deus. Entretanto, o cego sentiu algo diferente. Estava acontecendo ali, naquele exato momento, quando Jesus untou os seus olhos com aquele lodo. Algo estava acontecendo. Ele sentiu algo bem naquele exato momento. É crucial sentirmos a presença de Deus na nossa vida todos os dias. Nós, como cristãos, precisamos sentir a presença do nosso Deus nas nossas vidas todos os dias. Todos os dias você tem que sentir o toque da presença de Deus sobre a sua vida. Olha o que o verso 7 está falando. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Não precisamos ver para crer na palavra que Deus liberou sobre as nossas vidas. Sabe, o homem ele poderia ter duvidado, poderia ter murmurado, poderia ter reclamado ou até questionado. Porém, mesmo diante de um grande desafio de se dirigir ao tanque de Siloé, com certeza ele disse em sua mente: eu vou porque foi o mestre que mandou, foi Jesus que mandou eu ir, então eu vou. E assim ele o fez. A palavra liberada por Deus é um sinal de vitória para a tua vida. Quando Jesus, ele manda você ir, ele manda você se dirigir a um determinado lugar, ele manda você fazer algo, é porque a sua vitória, ela já está garantida nele. Quando Deus libera a palavra, Deus está nos dando um sinal claro para o milagre acontecer. O que devo fazer com a palavra de Deus? E o que eu devo fazer com a palavra que Deus liberou sobre a minha vida? Será que eu devo ficar parado esperando as coisas caírem do céu? Ou será que eu devo me movimentar em fé como esse cego de nascença o fez? Ou eu devo ficar naquela de remoer o passado, ou ficar até mesmo: meu Deus, o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão dizer a meu respeito se eu fizer isso que o Senhor está me mandando fazer? Sabe? Em nome de Jesus, você precisa sair dessa mediocridade. Você precisa abandonar esse pensamento, porque esse pensamento não provém do Senhor. O Senhor, ele quer que você seja abençoado. O Senhor, ele quer que você seja bem-sucedido naquilo que ele liberou sobre a sua vida. Mas para isso, você precisa se movimentar em fé, assim como o cego de nascença o fez. As pessoas verão a diferença do antes e do depois quando o milagre de Deus colidir com a sua vida. Quando Jesus, ele manda o cego: vá de encontro ao tanque de Siloé e lava-te. Presta atenção no que eu vou te dizer. Toda cura que Jesus realizou, o Senhor está nos ensinando algo precioso. Quando o Mestre Jesus ordenou que ele se lavasse no tanque de Siloé, Jesus estava fazendo referência a ele mesmo. Aí você me pergunta: como assim? Qual é o significado do tanque de Siloé? Qual é o significado? O que significa Siloé? Siloé significa enviado. E a Bíblia fala que Jesus,
ele é o Messias enviado por Deus. Então, de certa forma, Jesus está fazendo uma referência a ele mesmo. E o cego, ele creu na palavra que Deus liberou sobre a vida dele. Ele creu e ele foi abençoado. Ele foi, lavou os seus olhos no tanque de Siloé e voltou vendo. Quando você está na presença de Jesus, algo acontece. Em Jesus existem águas que curam, águas que lavam, águas que saram, águas que libertam, águas que transformam, águas do Espírito. E essas águas, elas estão passando hoje por aqui. Hoje, você precisa conectar a sua mente ao que Deus está falando nessa mensagem ao teu coração. Conecta sua mente ao que Deus está ministrando. Porque Deus está falando para você que nele existem águas purificadoras, águas de transformação para a tua vida. A graça de Deus, ela superabundou na vida daquele homem. Deus não mudou. Deus nunca falha. Deus transforma os ambientes. Deus transforma o deserto em manancial de águas vivas. Deus transforma o vale em lugar de vida. Deus transforma os ambientes. Ele muda a perspectiva. Ele muda a realidade. Deus tem algo novo para a tua vida. A realidade dos céus quer colidir com você hoje, nesse exato momento. Tudo que vem de Jesus traz paz e também traz alegria. A simplicidade do Evangelho faz um diferencial gigantesco na vida daquele que crê na palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Muitos têm ignorado essa simplicidade do Evangelho de Jesus. Porém, só Ele que traz cura, libertação, salvação, transformação, paz e alegria. Somente Jesus, somente nele você vai encontrar a alegria, a paz que você tanto necessita. Muitos estavam ali julgando e condenando o fato de Jesus ter curado o cego de nascença. Os fariseus questionaram a Jesus sobre a cura no sábado, demonstrando a sua interpretação mais rigorosa da lei judaica. A lei judaica diz que o sábado deveria ser guardado. E então os fariseus começaram a questionar: quem é esse que cura em pleno sábado? Eu quero dizer a você que está aí assistindo a essa mensagem, Jesus, ele quebrou todos os paradigmas e mostrou aos fariseus e a todos que ele cura na hora que ele quer, quem ele quer, da maneira que ele quer, como ele quiser. Deus está nos ensinando, através da cura desse cego de nascença, em pleno sábado, um episódio que é completamente significativo, que revela a atenção e a interpretação literal da lei e a prática da misericórdia, da compaixão, do amor ao próximo, como demonstrado por Jesus. Jesus sabe o que está faltando na sua vida. Por isso, vá de encontro ao enviado.
Vá de encontro a Jesus, a sua cura e o seu milagre, sua resposta e a sua bênção vem dele. Vem dele. É nele que você vai ser abençoado. É nele que você vai ser curado, liberto, restaurado, transformado. Olha o que Jesus está falando com a gente aqui hoje. Jesus está nos ensinando, Jesus está nos mostrando que nós devemos fazer como esse cego de nascença. Devemos ir de encontro ao Senhor Jesus, ao enviado. O Siloé que Jesus está se referindo aqui, para nós, é a pessoa dele mesmo, a pessoa de Jesus. Jesus é o Messias enviado. Nele você vai encontrar cura, nele você vai encontrar libertação, salvação, transformação, restauração. Nele você vai encontrar tudo aquilo que realmente você necessita. Somente em Jesus você vai encontrar a resposta para todas as suas indagações. Amém? E nesse momento profético, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Soberano Deus e Altíssimo Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus que eu venho diante da tua presença, juntamente com cada um dos seus filhos e filhas que estão do outro lado dessa tela, que o Senhor possa visitar a necessidade, possa visitar os corações, possa remover a tristeza, a angústia, o medo e tudo aquilo que tem feito os teus filhos ficarem paralisados diante de uma mentira do inimigo. Senhor, hoje toda mentira foi exposta diante de ti, foi exposta à luz da verdade que é o Senhor Jesus. Pai, eu quero orar pelos teus filhos, eu quero orar pelas tuas filhas e eu quero pedir que o Senhor venha dar força e venha dar graça a todos aqueles que estão prostrados, que estão caídos, que estão aí no chão frio, achando que não tem mais solução para a sua vida. Jesus, a tua palavra fala que nunca é tarde para recomeçar, que nunca é tarde para recomeçar, para recalcular a rota, para continuar a sua caminhada. Por isso, eu quero orar pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, e eu quero pedir a Ti que o Teu Espírito Santo possa visitar a necessidade de cada um. Vai curando, libertando, transformando, repreendendo toda mentira do inimigo, toda sugestão do maligno e vai abençoando a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Pai, que o Senhor Jesus possa dar graça, possa dar fortalecimento aos teus filhos para que eles possam ir de encontro a Ti, para que eles possam experimentar dessas águas do Teu Espírito, essas águas que curam, essas águas que lavam, essas águas que purificam, essas águas purificadoras que transformam, que restauram e que mudam a história da vida do homem e da mulher. Jesus, eu quero pedir a Ti que o Senhor venha abençoar poderosamente, grandemente a vida de cada um dos Teus filhos e filhas e que eles possam experimentar o sobrenatural de Deus, que nesse dia chamado hoje eles possam entender que a fé ela vê com os olhos espirituais e não com os olhos carnais. Assim eu te peço, assim eu te agradeço, na autoridade do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, profetizando sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus, toda sorte de bênção, toda sorte de vitória, em todas as áreas da vida dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Você não pode perder a próxima mensagem que nós estamos preparando para a sua vida. E se você aí ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. Curta, comente e compartilhe com os seus familiares e com os seus amigos. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês que tem curtido, interagido, comentado e compartilhado o nosso Palavra Profética. E nos vemos no próximo Palavra Profética. Até a próxima!